Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 24 de junho de 2025, que foi um dia bem agitado nos bastidores do Internacional, com muitas informações importantes, principalmente de mercado de transferências. Tem mais um goleiro deixando o Inter de novo para o futebol italiano. A gente vai falar sobre isso, os dois jogadores que foram oferecidos para o Internacional. A gente também fala sobre essa especulação de Borré no futebol argentino, porque isso foi falado lá na Argentina e a gente tem informações para trazer por aqui, e também a negociação com o Cruzeiro. Pode ser Vitor Gabriel por Wallace? A gente vai explicar toda essa história nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, entra no primeiro comentário fixado desse conteúdo que tem o link da KTO. Em 1 minuto e meio no máximo tá feito o teu registro e tu pode brincar lá na KTO, tem ganho extra lá pra tu se divertir, tá certo? E tem ganho aumentado, até R$500 extras em apostas que tu possa fazer em clubes brasileiros no Super Mundial. Daqui a pouco começa o jogo do Flamengo, por exemplo, é uma oportunidade. Tem Palmeiras e Botafogo no final de semana, tem Fluminense amanhã, cara, são muitos jogos pra tu te divertir lá em kto.bet.br. E quero falar aqui também de Ativo. Ativa você na Ativa sempre, o melhor estimulante sexual do homem e da mulher moderna. Tem o Ativo Fem, isso mesmo, para mulherada também. E tem o link do Ativo para tu entrar em contato com eles via WhatsApp, junto com o link da KTO no primeiro comentário fixado desse vídeo. Não perde tempo, porque ativa você na Ativa sempre. Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar falando aqui sobre a possibilidade de mais um goleiro deixar o Internacional. A gente já trouxe ontem a informação do Henrique Menck, goleiro que é destaque na base do Inter, já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, estava no Sul-Americano Sub-20 que a seleção ganhou no início do ano lá na Venezuela. O Henrique Menck está de malas prontas para ser emprestado ao Como da primeira divisão da Itália. Porém, mais um clube italiano está de olho em um goleiro do Inter. E agora é no Antony, o goleiro que atualmente é titular do Inter, na medida que o Rocher segue no departamento médico. O Antony está despertando interesse do futebol italiano também, mais precisamente da Atalanta, que é um dos clubes sensações aí do futebol italiano e do futebol europeu nos últimos anos, vem fazendo boas campanhas em campeonatos italianos, Liga Europa, já jogou Champions nos últimos anos também, e a Atalanta está de olho no Antony. Inclusive o staff do Antony está confirmando a informação. O Juliano Machado, repórter do canal do Baldasso, entrou em contato com os representantes que comandam a carreira aí do Antony, e eles disseram, confirmando que sim, a Atalanta demonstrou interesse no Antony, não fez proposta até o momento, e é um atleta que para eles é muito promissor e um ativo interessante no mercado brasileiro. Tá? Então é um nome que é bem aceito lá na Atalanta, ainda não tem proposta oficial, mas pode ser sim que nas próximas semanas, a partir, claro, da abertura da janela no dia 10 de julho, o Antony receba uma oferta oficial do clube italiano. Agora, gente, vale a gente considerar aqui, o Rocher vai voltar a ser titular depois do Super Mundial, é a expectativa do Inter, e se o Antony for vendido, se o valor for bom e o Inter tiver que vender, talvez tenha que buscar outro goleiro, porque o reserva do Rocher é o Antony está sendo titular, já que o Rocher está no DM. Volta o Rocher, se tu vender o Antony, o reserva dele vai virar o Cauã Jesus. Até porque o Henrique Menck agora está sendo negociado com a Itália. E aí o reserva do Cauã Jesus é o Diego, que até jogou as rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho passado, quando não tinha o Rocher, e nem o Antony. Então, talvez o Inter vá ter que buscar um goleiro, caso venha uma oferta muito boa pelo Antony, tu tenha que vender ele. Vamos ver o que vai ser dessa situação dos goleiros do Inter, mas o Henrique Menck está indo já para a Itália, emprestado para o Como, e por enquanto tem esse interesse da Atalanta no Antony. A outra situação que eu quero falar aqui, tá? Dois jogadores que foram oferecidos ao Internacional. Eu tô falando do Caleb, do Fortaleza. Ele joga ali nas 2, 3 funções de meio de campo, ali de volante, tá? Ele joga como segundo homem de meio de campo, terceiro homem de meio campo, terceiro volante, ou até como um meio campista de ligação, tá?
O Caleb ele é empresariado pelo André Cury, que tem ótima relação com o Inter, diversos jogadores aqui, diversos negócios feitos com o Internacional na história, e por conta disso o André Cury ofereceu o Caleb à direção do Inter. O Caleb já foi um jogador sondado pelo Inter lá no ano passado, no início de 24. Depois não teve negócio com Fortaleza, ele era um jogador na época importante na equipe do Juan Pablo Vojvoda, mas hoje ele já não é mais. Ele está pensando em procurar novos ares e por conta disso seu empresário André Cury ofereceu o jogador ao Inter, que está sendo analisado, mas não tem nenhuma negociação ainda em andamento, mas foi um nome oferecido ao Inter, tá? Ele tem contrato com Fortaleza até dezembro de 2026 e jogou em 23 partidas nessa temporada pelo Fortaleza, principalmente saindo do banco de reservas. A outra situação que eu quero trazer de jogador oferecido ao Internacional. Vitinho, jogador de lado de campo brasileiro de 24 anos que está no Atlético São Luís do México. Uma informação do Voz do Gigante, tá? De que ele foi oferecido ao Internacional nos últimos dias. Ele, em 2025, tem 17 jogos e 5 gols pelo Atlético São Luís. Ele tá lá desde 2022, né? 100 jogos disputados, 18 gols, tá? Então, em 100 jogos, 18 gols. Desses 18 gols, 5 são nessa temporada de 2025. Ele foi revelado pelas categorias de base do São Paulo, foi vendido aos 21 anos, tá? Canhoto, 1,69 m, não é muito alto, e joga como ponta direita e segundo atacante. É um jogador de velocidade, tem contrato ainda lá no México até metade de 27, mas ele teria interesse de jogar no Brasil de novo, interesse de jogar no Inter, e foi oferecido à direção colorada nos últimos dias, tá? Então, 2 jogadores. Caleb, jogador de meio de campo, e o Vitinho, jogador de ataque, ponta direita e atacante, e o Caleb, segundo, terceiro volante ou até um meia, que também foi oferecido ao Internacional. Algum deles serviria? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Eu quero falar agora sobre Vitor Gabriel. Por quê? Já se admite nos bastidores do Inter que sim, existem conversas com o Cruzeiro para uma possível transferência do Vitor Gabriel para a Toca da Raposa. O Cruzeiro está muito afim, incomodando, eu diria, até o Internacional para fazer a negociação. Por enquanto, os contatos são entre presidentes, tá? Entre o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e o dono, o presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho BH, né? O Pedrinho Lourenço. Eles estão conversando, a relação foi muito bem retomada no início do ano, quando o Inter liberou o Wanderson para ir para o Cruzeiro, e aí abateu a dívida que tinha pelo Wesley, porque a gente lembra que ano passado o Cruzeiro foi na CNRD, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, cobrar o Inter pelos valores que devia pelo Wesley. Ficou uma situação ali de muitas entrevistas nos microfones, de os dois se alfinetando do lado do Inter e do lado do Cruzeiro, mas a relação foi bem melhorada e os dois vêm tendo contato quase que diário, o presidente do Cruzeiro, o presidente do Internacional, e o Inter fala nos bastidores, não oficialmente até o momento, que para liberar um zagueiro como o Vitor Gabriel é ali na casa de 10 milhões de euros. Só que a gente sabe, pelas informações que vêm de Belo Horizonte, o Cruzeiro não está disposto a pagar 10 milhões de euros pelo Vitor Gabriel, mas está disposto a contratar o zagueiro porque é um nome pedido pelo seu técnico português Leonardo Jardim. Tá? E o Cruzeiro pensa em dar uma grana pro Inter e botar algum jogador pro Internacional para bater esse valor. Diminui os 10 milhões e bota algum jogador no Inter. Já se falou do Lautaro Dias, argentino, que veio do Independiente Del Valle, foi campeão da Sul-Americana por lá, mas esse nome eu já ouvi no bastidor do Inter que não agrada. E agora se falou nas últimas horas do Wallace, volante de 30 anos, que foi campeão da Copa do Brasil no Grêmio, ganhou medalha de ouro olímpica naquele time do Rogério Micali em 2016. Ele vira titular ao longo da participação da seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, na vaga do Thiago Maia, inclusive, que hoje está aqui no Internacional. Esse nome, olha, eu acho que é bem interessante. Agora, depende do valor que for oferecido pelo Vitor Gabriel. Porque, repito, lá em BH se fala que o Cruzeiro não vai pagar 10 milhões pelo Vitor Gabriel. Isso é fora de cogitação para o Cruzeiro hoje, 10 milhões de euros pelo zagueiro. Mas vale lembrar também, o Inter ainda tem que adquirir o Vitor Gabriel. Essa negociação já está dando uma demorada. O Inter está conversando com o Sport para pagar os 3 milhões de reais por 50% do passe do Vitor Gabriel e depois compraria ainda mais 20% do próprio jogador com ele mesmo, né? Porque ele tem um percentual que é do jogador e do staff e tem um percentual que é com o Sport. 50% o Inter compra com o Sport e o restante com o Vitor Gabriel e o seu staff para ficar com 70% dos seus direitos econômicos.
Isso ainda não está 100% sacramentado e assinado, estava bem avançado. Vamos lá, a gente está falando de 3 milhões de reais. Esse valor é baixo para o Inter. Então esse negócio precisa ser o quanto antes efetivado para comprar o Vitor Gabriel, e aí se vier uma proposta muito boa para resolver a vida do Inter e do Vitor Gabriel, aí quem sabe tu negociar o jogador, mas tem que primeiro definir isso e ficar com ele em definitivo aqui em Porto Alegre. Pra gente fechar, Borré, porque surgiu uma informação lá na Argentina nas últimas horas de que o Independiente de Avejaneda estaria negociando e estaria interessado em contratar o atacante colombiano do Internacional, Rafael Borré. Pode descartar isso. O Borré não sai nessa janela do Internacional, a não ser que venha uma proposta estratosférica maior do que tudo aquilo que o Inter vislumbra para sua janela agora de meio de ano. Se não pintar esse tipo de proposta estratosférica que ninguém imaginava, não vai negociar o Borré. O Borré é titular do Inter, o Borré está voltando agora de uma lesão, já sendo importante, é um jogador que tá identificado com o torcedor, tá identificado com Porto Alegre. Eu já ouvi dos bastidores de pessoas próximas do Borré que ele é apaixonado, ele e a família dele, por Porto Alegre, tem 2 filhas pequenas, então não tem possibilidade do Borré deixar o Inter, a não ser que surja uma proposta inesperada e fora do normal, fora da realidade, com valor estratosférico. Fora isso, ele não vai deixar o Inter, tá? E o Independiente, mesmo que possa ter interesse no jogador, pelo que o Inter me disse, não fez contato com o Internacional, e pelo que eu ouvi de pessoas também que cuidam também e são próximas da carreira do Borré, não tem negociação em andamento e nem interesse do Borré de voltar para a Argentina ou de deixar o Internacional, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada e eu volto para falar mais de Inter aqui no canal. Beijo, um abraço e até a próxima.